Olá, o meu nome é Lisa Joanes e este é A Nossa Voz, um podcast onde iremos falar sobre desenvolvimento pessoal, sobre espiritualidade e sobre tudo aquilo que nos ajuda a alinhar e a confiar na própria existência. Afinal, não faças planos para a vida para não estragares os planos que a vida tem para ti, não é assim? Esse é precisamente o meu convite desde já, que possas abrir o teu coração a muito do que aqui irás ouvir, porque eventualmente podes mesmo mudar a tua vida. E seja muito bem-vindo a mais um episódio da Nossa Voz. E eu quero muito também, não só trazer convidadas femininas, mas também poder abraçar convidados masculinos. E quem poderia eu trazer para primeiro convidado homem, se não aquele que é meu companheiro de vida, já há 19 anos, pai dos meus 6 filhos e que tanto tem abraçado todas as minhas loucuras e aventuras pelo mundo. Então, muito bem-vindo, Nuno. Então, olá. Isto assim até pode parecer estranho, não é? Sim, é estranho. Quase conversarmos sem ser na normalidade, mas nós vamos conversar na normalidade. E eu quero muito que as pessoas também conheçam quem é o Nuno. No fundo, estes anos de vida, e desde menino até seres a pessoa que és hoje, quem és tu? Assim, espontaneamente. Sou um bom rapaz. Tenho uma grande viagem desde os últimos anos, sobretudo desde a adolescência até agora. Para mim, o grande espaço, os momentos assim, mais especiais da minha vida foram vividos contigo. Portanto, isto já lá vão 17 anos? 19. 19, ok. Já vão 19 anos. Portanto, com tantos filhos à mistura, agora a caminho do sexto, com muitas viagens, e eu acho que isso também tem enriquecido a minha vida. Portanto, tenho tentado, é isso que eu sinto que tem de alguma forma ressoado contigo no meu coração, de vivermos intensamente a vida, de buscarmos o que achamos e o que acreditamos que é o nosso propósito, que é seguir o nosso coração. Eu sempre fiz o que gosto, portanto, felizmente estou na área também das artes, que eu gosto muito, da joalharia e da escultura, e a abraçar cada vez mais o desenvolvimento pessoal, e é por aqui que eu quero continuar cada vez mais em direção ao que acredito ser o meu propósito de vida. Ainda assim, tu fugiste aqui à questão. Quem é o Nuno? Falaste um bocadinho do que tens feito e do percurso, mas olhando para o Nuno, trazendo em adjetivos, em palavras, quem é que podes dizer que és? Quem é que tu sentes? Quem é o Nuno? Eu sinto que o Nuno é um ser humano honesto, com gosto pela música, com gosto por ouvir o outro, com gosto pela vida, por viver intensamente a vida, por não deixar para amanhã o que posso fazer hoje. Apaixonado pela natureza, pelo mar, pelas árvores. Portanto, que busca cada vez mais o perceber também quem é que é o Nuno. Porque o Nuno é isto, o Nuno é um... Acho que a nossa viagem, eu falo para mim, isto é uma viagem, não é? Então eu não posso ser realmente quem é que é o Nuno, porque o Nuno continua a ser, ele ainda não é nada. E vou morrer se calhar sem ser algo, mas a transmutar e a transformar cada dia o que eu sou, porque o que eu era há 10 anos também já não sou agora. Portanto, é uma pergunta delicada, não é? Quem é que é o Nuno? O Nuno é uma transformação de ser humano em constante mutação, como a natureza, não é? No fundo, nós somos a natureza. É uma boa associação. Eu sou como a natureza, sou como uma árvore que se vai moldando à vida com o vento, com o sol, com a chuva. Quando há muito sol e muita água, a árvore floresce mais. Portanto, quando há abundância, a árvore tem mais abundância. E quando há menos abundância, a árvore se calhar está mais à sombra, está a fazer mais sombra, mas está sempre a crescer. Muito bem. E o Nuno que tu és hoje, estavas a dizer muito bem, não é o mesmo que foste. Ainda assim, quando tu olhas para a tua essência de menino, quando tu olhas para a tua infância, quem era o Nuno nessa altura?
O Nuno, nessa altura, E, eventualmente, quais são os pontos comuns que ainda tens hoje? Portanto, há aí um fio condutor em termos de essência, se bem que muita coisa se vai transmutando. claro, eu tive muitas fases na vida, não é? Este período, sobretudo no período de infância, estás-me aqui a fazer voltar aqui atrás no tempo, mas a minha infância foi uma infância, posso dizer, uma infância feliz, sem grandes dificuldades ou grandes tormentas. Acho que tive uma infância bastante feliz, com muitos amigos e muitas alegrias à volta. No período da adolescência foi uma pessoa com alegria, com felicidade, com namoros, com tudo o que eu acho que é cada vez próprio. Cada vez é menos, talvez, né, com tanta tecnologia, mas próprio da adolescência. E pronto, e a transformação foi-se dando à medida que fui crescendo, depois com a minha companheira de vida, que és tu. Portanto, essa transformação foi-se dando. Os pontos que existem em comum, eu acho que são os valores da vida, são os valores base, a honestidade, o carinho pelo próximo, o querer também, o pensar também em mim primeiro para poder dar aos outros. Não é? Eu acho que é uma coisa que eu sempre louvei também, fazer o meu exercício físico, gosto de ir ao mar, eu gosto do mar, ou fazer o meu mergulho, ou na altura fazia karaté, deixei de fazer karaté, comecei a fazer yoga, então também me dediquei um bocadinho mais ao yoga, agora voltei a fazê-lo com mais intensidade, de fazê-lo mais regularmente, e pronto, e esses são os pontos. Não deixando de te nutrir para depois realmente poderes ter para dar, não é? Sim, que eu acho que essa é a base, no fundo, é nós conseguirmos estar bem, estarmos cheios, carregados de energia vital para poder carregar os outros. Não é? Se nós estivermos mal. E ainda assim, e eu obviamente sei, porque sou tua mulher, mas apesar de dizeres que tiveste uma infância feliz, e efetivamente foi, com muita confiança, com muitos elogios, mas ainda assim também tiveste situações desafiantes, não é? No lado materno, uma mãe mais ausente, embora carinhosa, quando estava presente, mas muito mais ausente. Como é que esse menino, eu às vezes pergunto mesmo, como é que este menino, que apesar de não ter tido lá a mãe, como é que ele sobreviveu, entre aspas, como é que ele se fortaleceu e como é que consegue ser esta pessoa que eu conheço, não é? Que é das melhores pessoas do mundo, e não digo isto por seres meu marido, sempre disse isso desde que te conheci, porque efetivamente és uma pessoa de bem com a vida, és uma pessoa que não guarda rancor, que não quer guardar rancor sequer, portanto não traz para casa, estou há 19 anos junta contigo, e rara foi a vez em que te ouvi queixar de alguém ou trazeres algum desabafo pesado. Efetivamente, como é que este menino, e se calhar até mesmo pelo processo, soube transmutar a dificuldade, a ausência e estar bem, e efetivamente estar bem. Se bem que quem já fez o teu mapa astrológico diz que tu tens um processo muito já elevado e facilitado nesta vida, só vieste mesmo aqui cumprir um ponto ao outro. Mas ainda assim, e olhando para esse menino e pensando numa criança, como é que ele conseguiu apoiar-se dentro de si também, efetivamente, para ser a pessoa que é? Não sei, eu acho que nasce dentro de cada pessoa a forma como nós lidamos com as dificuldades, com os desafios que a vida nos traz. E nesse caso, esse desafio, eu sempre vi muito, lá está, ao olhar um bocado para o outro, eu vivi muito, eu acho que a palavra certa é compaixão. Que eu sempre olhei para a minha mãe, eu gosto muito dela, é uma pessoa que tem os processos dela, a decorrer na vida dela, e sempre olhei para ela com compaixão, que pronto, que ela um dia havia de ficar melhor, que tinha os problemas dela, depressivos e com as suas dificuldades, eu sempre lidei isso com muito carinho por ela, a acreditar que ela um dia poderia realmente dar esse salto e poder desfrutar da vida dela, porque no fundo foi o que ela não fez para mim, no meu ver, assim com os meus olhos de hoje, vejo que ela não aproveitou se calhar o que podia ter aproveitado nesta vida. Ainda Mas que ela... assim superaste e lá está. Deixaste que fosse o processo dela e não o teu. Porque sim, porque não, para mim não foi uma superação. Para mim foi era a minha vida e, portanto, a pessoa... É como nós temos um amigo doente ao nosso lado e quem está doente é o nosso amigo, não somos nós, não é? E nós só podemos tentar ajudar se o amigo quiser ser ajudado. Se ele não quiser ser ajudado, nós simplesmente
podemos abraçá-lo quando ele quer, podemos mimá-lo, mas ele é que vai ter que fazer esse percurso, ele é que vai ter que caminhar. Portanto, no fundo foi o que eu sempre senti, que eu estaria ali para ajudar, que a amaria sempre, amo-a incondicionalmente, mas é um percurso que eu não posso fazer por ela e que tem que ser ela a fazer. Ainda assim é interessante, porque às vezes é difícil desapegarmos-nos do processo que, sim, é do meu amigo, é da minha mãe, é do meu pai, é do meu irmão, mas é de alguém que nos é muito próximo e com quem convivemos e vivemos e aprendemos durante anos. E por isso é que uma das grandes bagagens e feridas pode vir da infância, não é? E eu nunca te conheci na postura da vítima, e conheci-te, tu tinhas 19, não é? Portanto, eu nunca te conheci na postura de vítima, de que fui abandonado pela mãe, ou que fui isto, ou que fui aquilo, de carente, mas pelo contrário, sempre te conheci como uma pessoa já bem resolvida. Portanto, aquela criança, e na sua infância, soube ter a capacidade, sem ter consciência disso, de não se agarrar a uma vítima, a um lado carente, a um lado que sim, não teve, mas efetivamente, ok, ter compaixão pelo processo do outro e dedicar-se a fazer o seu. E depois sim, rodeado de amigos, como tu disseste, portanto, reparaste, tu disseste uma infância feliz, com muitos amigos sempre à volta. Portanto, eu acho que também te apoiaste muito nessa alegria de conviver e dos amigos para ajudar a não sentir tanto, porque não sentias tanto, como estavas com amigos e sempre entretido, vamos dizer assim. E a fase, eu acho que esta fase dos amigos, nós temos pelos nossos filhos, não é? Os amigos são a coisa mais importante do mundo. Portanto, mesmo, eu acho que eles superam até os pais, a dada altura da nossa vida, não é? Eu acho que os nossos pais são muito importantes, se calhar até aos nossos 10, 11, 12 anos. A partir dos 12 anos, se calhar 13, os pais deixam de ter essa importância e os amigos quase que passam um papel superior dos pais, porque é com eles realmente que queremos desabafar mais, queremos conviver mais. Portanto, é a fase de saberes quem é que tu és, não é? Como ser humano, como pessoa, como adolescente, queres saber quem és tu. Eu acho que os amigos trazem-te mais essas respostas muitas vezes do que os pais. Pelo menos eu, no meu caso, não consegui estabelecer esse vínculo. Eu acho que é uma coisa interessante também de refletirmos. Eu acho que esta geração agora já é um bocadinho diferente, não é? A nossa filha fala connosco, ela fala comigo. A nossa mais velha. A mais velha, sobretudo. Conta-nos um bocadinho da sua vida. Os outros ainda não chegaram bem a essa fase, mas... e nós não tínhamos tanto essa vontade com os nossos pais. Eu não me sentia à vontade para falar sobre a minha vida com o meu pai. Enquanto eu já o faço com a minha filha fala connosco. Então, eu acho que estamos a passar também esta nova geração que tem uns pais que já não têm sequer esse tabu que tinham antigamente os nossos pais sobre o sexo, sobre a droga, sobre o álcool, sobre a vida? Sobre todos os tabus, não é, que a vida tem. Eu falei, como já disse, já falei com a Índia sobre tudo, sobre todo tipo de coisas que muitas vezes para os meus pais isso era impensável falar. Quer dizer, isso era um tabu enorme, falar sobre sexo, falar sobre algum tipo, ou sobre drogas. Isso eu acho que já pomos tudo em cima da mesa, porque eu acho que quanto mais, hoje em dia, quanto mais as crianças sabem, quanto mais liberdade elas têm nesse aspecto, conhecimento, maior é a vontade delas para se calhar dizer muitas vezes que não, saber o que é que querem. Porque eu se calhar até não fui muito longe em termos, claro que bebi os meus copos e tive as minhas loucuras, mas nunca fui muito fora do baralho, tinha uma consciência, mas podia ter ido. Porque não foram os meus pais que realmente me explicaram ou que me disseram, não, foi um bocado a minha vida que me levou, a minha consciência que me levou a ir sempre com algum passo, sempre com um passo atrás para poder saber o que estou a fazer, mas há pessoas que não fariam assim, não é? Portanto, pronto, agora acho que esta geração já é diferente e os nossos filhos vão poder saber as coisas de outra forma e vão poder contar connosco de outra forma. Assim o esperamos, não é? Mesmo sabendo que temos tantos filhos que, obviamente, a personalidade deles difere. Portanto, apesar da nossa mais velha, a Índia, falar imenso sobre tudo connosco, por exemplo, a Serena, a segunda, já é mais reservada. E ou és tu que vais lá ou ela não tem essa iniciativa de falar tudo. Portanto, também não sei se podemos atribuir a uma geração ou à geração, à nossa como pais, ou se realmente também, obviamente, há sempre a cota parte de que cada criança é uma criança diferente. Não, claro, cada criança é uma criança. E eu acho que nós, como pais, somos os guias. Olha, e então, e já agora, tu falas muito, tens falado, pelo menos, de a vida, estes últimos 20 anos, de vida
vá 19, mas vou arredondar, ao meu lado e nesta intensidade que tem sido, não é? Portanto, nós começámos muito jovens, de repente já estávamos em Itália, 1 ano, uma autocaravana nas mãos, ainda éramos uns miúdos, de repente já eu grávida da primeira, fizemos todo o percurso de trajeto a parar, a dormir nas praias, com tempo, depois o chegar, o começar a vida laboral, o tentar criar então a estrutura, não é? Supostamente a fase adulta, mas aquela transição ainda do jovem para agora alguém que assume responsabilidades, mas que nunca se perde de explorar, porque nós efetivamente não assumimos, nem eu nem tu, uma postura, um trabalho das 9 às 6, uma rigidez. A vida não nos endureceu, acredito eu, pelo contrário, foi-nos soltando, não é? Pelo menos é assim que eu sinto, que a vida foi-me libertando muito e expandindo. E nós depois tivemos a segunda, a terceira, o quarto, a quinta, e sempre entre viagens, e a viver fora, e a voluntariar, e a dar a volta ao mundo. Portanto, como é que é para ti? Porque eu sei como é que é para mim, e já ouvi, obviamente, alguma versão das tuas, mas como é que foi para ti o passar a ser pai, mas ainda assim o poder expandir-te tanto nestas aventuras? Olha, para mim, o ser pai não foi uma barreira, como tu sabes, para não fazer aquilo que eu gosto de fazer. E pelo contrário, como tu sabes, não é melhor que ninguém, eu se fosse preciso e estivesse na praia e quisesse fazer pesca submarina, punha os miúdos todos dentro de um barco de borracha ou dentro de uma prancha de pedal e lá vamos nós apanhar polvos e pomos o polvo dentro do barco e caço com eles, e se é para nadar, vamos nadar todos juntos, ou eles vão num pedal. Eu acho que esse é muitas vezes o desafio dos pais, todos em geral. E ao mesmo tempo logo a limitação, porque para eu ir, alguém tem que ficar com eles. Pois, as pessoas estão Tu nunca te condicionaste aí, ok? Não há ninguém para ficar com eles, eles vão também. Claro, eles vão para onde for preciso. E que não estou a dizer que não haja limitações, mas tudo traz algumas limitações na vida, não é? Nós, se estivermos sozinhos, também temos outras limitações diferentes, não é? E então, de alguma forma, eu acho que os miúdos só abrem portas. E nas nossas viagens que fizemos, da volta ao mundo e à Índia, e sempre que viajámos para todo lado, eu acho que as crianças trazem essa luz que as pessoas olham, veem e abrem-te a porta e oferecem-te coisas. Portanto, eu acho que no fundo foi sempre uma bênção, e uma bênção a todos os nossos filhos. Portanto, a eles devo-lhes todos os ensinamentos que me têm passado e as alegrias que têm passado e seguramente vão trazer ainda mais. É mesmo uma visão diferente, não é? Porque efetivamente há muitos pais que se condicionam e efetivamente para nós foi até, pelo contrário, motivo de maior expansão, maior busca. Sim. A eles devemos toda essa... E a giro estás a tocar nesse ponto das viagens, porque me recordo, já falei sobre isso uma vez ou outra com algumas alunas, mas efetivamente recordo-me de, durante a volta ao mundo, logo no início, mais ou menos, nós começámos pela América do Sul e imensa gente dizia que era super perigoso e que há raptos de crianças e muita droga e colocação de drogas nas nossas malas, portanto, para estarmos sempre atentos quando íamos viajar de autocarro. E eu recordo-me das primeiras 3 semanas estar assim um bocadinho mais tensa, porque como tinham dito tanto aquilo, pessoas de cá e principalmente pessoas de lá que nós íamos conhecendo, eu fiquei um bocadinho mais em modo alerta. Felizmente, só durou essas 3 semanas, porque tu tiveste esta percepção de que, curiosamente, o facto de estarmos a viajar com os nossos filhos, pelo contrário, não posso generalizar, mas foi a visão que tivemos e que nos soltou, atraía pessoas, lá está, com maior carinho também por uma família, portanto que às vezes procuravam ter uma palavra simpática ou uma ajuda. E nós sempre vimos isso também noutras viagens, como eu estava sempre grávida ou com bebés, passem, nunca tivemos que esperar muito por algumas coisas, porque priorizavam sempre a família, principalmente quando vivíamos no lado oriental do mundo, não é? Porque é sempre aquele gosto de crianças e famílias, mas como tu estavas a dizer e muito bem, a criança, pelo contrário, até foi uma chave que abriu muitas portas, uns anjinhos, não é? Iluminarem o caminho, como tu também estavas a dizer. Oh Nuno, e quem não te conhece não sabe um bocadinho daquilo que eu sei também sobre ti, e que nada sei, mas que
tu, para além de seres um homem extremamente paciente, eu é que sou um fogo, as pessoas às vezes dizem, tu és tão calma. E eu digo, sim, tenho as minhas, obviamente, as minhas consciências já, mas ainda assim has de conhecer o Nuno. O Nuno é que é a água lá em casa. Eu se for preciso, ainda faço fogo dentro de mim. Mas, efetivamente, para além de seres esta pessoa calma, que és, não é? Também és uma pessoa com muita energia no sentido de cura. Eu é que abracei a cura, eu é que entrei pela questão, pela vertente clínica, mas efetivamente tu és aquele tipo de pessoa que eu já vi e que já tive a benesse de experienciar. Quando, por exemplo, estás a fazer Reiki, não sei se pelo teu grau de entrega ou pelo grau de abertura ou mesmo algo muito especial, mas já te vi, por exemplo, a fazeres Reiki e tu pingavas suor. Eu já soube de casos em que tu fizeste qualquer coisa à pessoa, que tu só lhe estavas a levar um pouco de energia, não sei como dizer, e a pessoa tem que sair para vomitar, tremelica por todos os lados, houve já quem espumasse da boca, portanto, assim um processo quase muito forte, não é? Portanto, em vários casos, não é? Não é que tu faças isso muitas vezes, mas quando fazes com uma entrega tão grande e com uma convicção tão grande e com uma força tão grande que efetivamente o resultado é este. O que é que tu me podes dizer sobre isso? Olha, Lisa, eu acho que tudo na vida é entrega, não é? E eu sinto que esses trabalhos que eu sempre fiz, sobretudo a pessoas que conhecia, não foi nada profissional, foi porque de alguma forma eu tinha vontade de ajudar a pessoa. E alguns vieram em sonhos. Portanto, às vezes os sonhos disseram-me algumas coisas na vida muito curiosas, que me trouxeram mensagens. Portanto, eu acho que o plano do sonho é um plano de outra dimensão da Terra e que eu acho que talvez nos sonhos conseguimos aceder a informações que não conseguimos aceder no plano de consciência terrena normal, porque não nos é dado, ou não conseguimos aceder. Como, por exemplo, dá-me um exemplo, um sonho que tenhas tido. Eu recordo, por exemplo, do sonho assim, mais concreto, foi um vizinho meu que morreu, que apareceu-me num sonho a falar sobre a esposa, na altura, que é uma amiga minha também, e a dizer-lhe, pronto, a dar-me informações sobre ela, para eu ir ter com ela e falar com ela, e depois foi realmente o que eu fiz, não é? Eu recordo dessa história e com maior precisão que ele disse-te para tu lhe dizeres que ela não precisava de sentir mal por estar a apaixonar de novo. Sim, eu sei, eu é que não queria entrar em pormenores, Ok, mas pronto, foi... Mas eu acho que esse pormenor é tão bonito, não é? E efetivamente quando tu foste falar com ela, ela desabou a chorar, porque sim, ela própria não sabia como lidar com a questão do marido ter falecido, se calhar há 8 meses, ou não me recordo há quanto tempo, e ela agora já estar a sentir um novo palpitar no coração e quase como lidar com isto, não é? Não se sentir impura porque o marido tinha falecido e esse processo, essa partilha que tu lhe fizeste foi... O marido que eu tinha feito uma sessão a ele há uns anos atrás também, do qual ele vomitou imenso e foi ali uma limpeza que ele tinha precisado de fazer, que ele acabou por vomitar. Portanto, houve algumas sessões realmente marcantes na minha vida. Tive mais 2, pelo menos, mais marcantes. Portanto, acabaram por ser sessões que, de alguma forma, fizeram pensar... Queres contar mais uma delas, por exemplo? Se calhar... Bem, tive mais uma amiga minha também que foi numa feira medieval, que fiz um tratamento que até nem pensei nunca que gerasse naquilo que gerou, que ela acabou por ficar ali... Parecia assim uma sessão de um espírito realmente que saía dentro do corpo dela, assim, algo que eu nunca tinha experienciado. E agora há pouco tempo voltei a fazer mais uma que realmente foi também assim, mesmo uma coisa assim fora do normal. Pronto, eu acho que de alguma forma senti que o que é que tu sentes estão-me a pedir nesse momento, e o universo ali, Deus, o que quiserem chamar, naquele momento pediu-me para eu efetivamente abrir este campo de cura e começar a tratar mais gente. Com esta, eu chamei-lhe uma cura energética, cura espiritual, limpeza, se quiserem chamar. Ou seja, quando as pessoas têm alguma coisa muito antiga, no caso dela, eu sonhei mesmo que ela tinha uma ferida muito antiga que tinha que ser tratada e que eu precisava de ajudar.
E aquilo foi tão forte, esse sonho, que eu acordei, eu só ouvia aquilo na minha cabeça. Eu ainda fui nadar de manhã e só ouvia aquilo para lhe ligar e dizer-lhe que tinha que a tratar. E foi o que fiz quando eu saí da piscina, do treino. Liguei-lhe, ela ficou entusiasmada para vir ter comigo. E efetivamente, quando começámos a sessão, o primeiro momento em que eu comecei só ainda a falar algumas coisas com ela, com o defumador, que eu tinha um defumador pequeno só para limpar, já estava toda arrepiada, ela também, e pronto, e depois aquilo transformou-se no que vinha a ser uma grande limpeza dentro dela, uma grande cura. O que é que sentiste nesse momento? Não, eu só estava arrepiado e só estava a deixar fluir o que eu estava a dizer, eu não deixei de ser eu. Eu passei pura e simplesmente a ser um canal. Ou seja, eu estava a fazer as coisas que eu sentia como se alguma coisa me tivesse através de mim a fazer esse trabalho. E eu estava só ali a fazer o que era preciso ser feito. Por isso é que eu disse que aquilo era uma missão que tinha que ser feita, porque eu já o tinha sonhado, e assim que nós começámos a sessão, que eu até pensei que ia fazer uma sessão de Reiki, e efetivamente há muito tempo não fazia assim nenhuma, e quando comecei a fazer com ela, o que achei que ia ser um bocado de Reiki, passou a ser uma cura mais ligada, mais na base da energia, com sons, com sopros, com os elementos da natureza, trouxe alguns elementos da natureza também. E ela contou-me que todo o corpo dela tremeu, ela sentiu às vezes vontade de libertar, sentiu mesmo que alguma coisa estava a sair. Sim, eu senti a mesma coisa que senti há muito tempo atrás com outra, que havia ali o que muitos médiuns chamariam um espírito, alguma coisa realmente que estava ali a bloqueá-la, uma energia que estava ali a bloqueá-la, que não a deixava expandir o que ela precisava de expandir. E efetivamente foi um bocado esse libertar dessa energia, desse espírito que estava ali, o espírito antigo, uma energia antiga que estava ali a aprisioná-la. Eu lembro que vocês terminaram esta sessão, tu choravas por todo lado e ela chorava pelo Sim, outro. até eu chorei imenso no meio da sessão, quer dizer, foi inexplicável. Eu próprio esfartei-me de chorar. Parece que também estava uma coisa mesmo a canalizar dentro de mim. E eu sei que chorei porque eu precisava de fazer este trabalho. Portanto, o choro vinha através de mim a pedir-me para eu começar a fazer este trabalho sem receio, porque ele ia ser abençoado. Portanto, era aqui o plano divino ia estar comigo a fazer isto. Na verdade, não ia ser eu a fazer, não é? Eu sinto que não sou eu que estou a fazer, sou esse canal, mas que esse plano divino ia estar ali para eu abrir este campo. Sim, mas é muito, muito interessante e muito bonito, porque, por exemplo, eu também faço Reiki e já fiz, poucas vezes, mas já fiz a outras pessoas e, por exemplo, comigo nunca me aconteceu isso. A pessoa tem sensações, às vezes tem certas memórias que vêm, associações, emoções, pode chorar, mas nunca tive uma situação em que a pessoa estremece, espuma da boca, vomita-se toda. Portanto, aquilo que me faz sempre... que eu sinto é que tu efetivamente tens um canal muito poderoso de cura, não é? Portanto, todos somos canais, mas se calhar há aqui pessoas muito mais poderosas, com algum propósito, se calhar nessa via. Pois. E então, efetivamente, não é? Porque os resultados são esses, não é? É muito físico também, não é só alguma sensação de bem-estar, uma leveza, um limpar, é bastante forte. Sabes que agora que falas nisso, efetivamente eu tinha a minha avó, que já faleceu, verdade? ela era médium. Ou seja, ela era uma pessoa que estava constantemente nesta projeção astral de falar com os mortos e com os espíritos. E ela desde pequeno, eu recordo que ia para a casa dela e ela falava-me disto tudo e aquilo arrepiava-me um bocado, quer dizer, eu ficava assim um bocado, ainda que eu tinha sempre essa curiosidade de a ouvir. Portanto, era algo que me fascinava e que me metia um bocado de medo também ao mesmo tempo. Mas eu gostava de falar com ela sobre isso, não é? E ela dizia que sim, que eu era uma pessoa que eu ia seguir os passos dela. Apesar de que ela era uma pessoa de temperamento de furacão também, era uma mulher com uma força inacreditável, para quem a conheceu, tu conheceste-a, e viste que a força que ela tinha, ainda que muitas vezes usava, se calhar, não sei se usaria da melhor forma, Da forma que ela achava. Mas pronto, da forma que ela achava. Mas que era uma mulher com uma força inacreditável. Ela agarrava-te no pulso, olhava-te nos olhos e a ti, a qualquer pessoa, ela fazia isto. A mim própria, ela agarrava no pulso, ela falava-me assim, parecia que estava a entrar dentro de mim a falar uma coisa, não é? E não sei, eu talvez possa ter herdado um bocado esse canal dela,
Mas ao Não mesmo tempo sei, com a doçura, não ao mesmo tempo, não é? Pronto, somos Com diferentes, não sei. com outro tipo de frequência. A verdade é que realmente é um campo que eu acho que está, acho não, me foi pedido para ser aberto e eu estou aqui de braços abertos para abrir esse campo, viver. E agora, ao mesmo tempo, este homem que és, pai, e agora vamos a caminho do nosso sexto, que está farto de viajar, que quer assentar, apesar da mulher ainda querer continuar a ir pelo mundo. Este homem comprou uma terra comigo e está super embrulhado e Empenhado. embebido e empenhado na construção, na obra, na terra. Portanto, o dia, se tivesse 48 horas, tu prolongavas o dia todo sempre a fazer 1000 atividades. Não sentes vontade de voltar a expandir um bocadinho mais com os teus filhos, de voltar a ter outro tempo fora? Apesar de eu sei que tu queres muito ver crescer e queres pôr a mão na massa e gostas muito desse resultado de ver crescer, seja a natureza, seja o projeto em si, de casinhas ou do que for, mas efetivamente aquele homem que há bocadinho dizia que tem amado exatamente a intensidade da vida e toda esta bênção que tem sido as viagens e as aventuras e a vivência. Onde é que está esse homem agora, não é? Neste processo, já há 1 ano e meio a fazermos este projeto. A verdade é que para mim a vida continua igualmente intensa. A intensidade, para mim, ela não está medida nos quilómetros que eu faço por dia. A intensidade para mim é medida na vontade que eu tenho de viver. Para mim isso é que é a intensidade de vida. Ou seja, eu fazer o projeto que estamos a fazer, a minha dedicação ao projeto, vê-lo crescer, ver que estou ali a fazer um trabalho que no futuro pode gerar muita abundância e muita alegria para a comunidade à nossa volta, para as pessoas, até mesmo do nosso país, não é? Podemos fazer ali alguns eventos grandes, temos espaço para o fazer, poder criar condições para os meus filhos crescerem num sítio que eu gosto, que no meio da natureza, ainda com muito espaço para fazer coisas para eles também, poder ter uma casinha até para eles no futuro. Para mim isso é um mar de intensidade, se calhar até mais do que muitas viagens que eu já fiz. Portanto, eu adoro viajar e sabe-me super bem viajar, mas eu gosto ainda mais de ver. Eu estou muito na área das artes, não é? Dessa criatividade, de criação. Então, para mim, a criação é algo que me excita imenso, que me dá um gozo enorme. Então, eu saber que estou a construir alguma coisa com vocês e que eu vou ver com o tempo todos esses frutos das sementes que estamos a pôr agora na terra, para mim isso é super apaixonante. Então, quando me perguntas sobre a intensidade de quem é essa pessoa agora, ela é a mesma pessoa, só que simplesmente agora num ato de criação, para mim é das coisas mais fortes, mais apaixonantes. Para mim agora é a altura de pôr um plano em prática. Estava aqui a tentar imaginar aqui um exemplo na natureza, não é? Sabes que eu gosto sempre de arranjar estes exemplos na natureza, mas eu vou-te dar aqui um exemplo bom. Nós podemos ir para fora, eu posso ser um agricultor e ir semeando uns campos de batatas. E esses campos de batatas vão dando umas batatinhas. E isso é ótimo. E posso pôr morangos, e ponho umas cerejas, e ponho umas couves, cerejas não, mas ponho umas couves. E isso, nesse ano, a gente vê aquilo crescer no estande, não é? Couve, ponho umas alfaces. E no mesmo ano eu tenho ali uma alface. E digo, uau, fantástico, uma alface, e com uma alface. Mas, se eu puser uma figueira, ela não me vai dar frutos nenhuns no primeiro ano, nem no segundo. Mas eu posso pôr 10 figueiras, 10 cerejeiras, pessegueiras, amendoeiras, e eu não vou ver um grande resultado num ano. Mas passado 5 anos ou 6, eu vejo todo o resultado de toda a plantação que eu fiz ao princípio. E então eu percebo realmente o quanto foi importante toda essa plantação. Então, no fundo, as viagens são um bocado as alfaces, no meu ver, e as batatas. Ou seja, eu adoro viajar, mas... e traz-nos imenso, ok? Pronto, eu não vou, a comparação é assim bastante precária, mas pronto, assim nesta metáfora, é algo muito rápido.
é algo mais superficial, ainda que nós vemos algumas viagens com alguma intensidade, mas a maior parte delas que fazemos por menos tempo acabam por... As nossas em particular foram muito intensas e muitos meses, e eu acho que aí já começa a fazer alguma diferença. Mas a maior parte das viagens que as pessoas fazem são viagens mais pequenas, é mais para relaxar um bocadinho durante algum tempo. E muitas que nós fizemos também foi assim, no fundo, vamos relaxar. Sim, mas aí, eu acho que aí já estás a entrar num ponto de nutrição, não é? Porque o que tu estás a dizer é que, para nós, as viagens como foram muito intensas e muito profundas e prolongadas, claro que tu bebias de alguma coisa, e se for uma viagem curtinha, é só um relaxar, quase não bebes muito e é só quase um descanso para voltar à normalidade que te retira tanto. E no teu caso, o que também estás a dizer é que na criação nutre-te e por isso é que também estás bem. Sim, não, e a questão é essa, no final da criação nós vemos, como plantares a cerejeira ou a figueira, tu vês no final de alguns anos, tu vês o quanto foi importante toda aquela implementação. Tu só valeu a pena, há coisas que só valem a pena, ou seja, só têm realmente um significado, só têm realmente um princípio quando nós percebemos para a frente, quando alongamos no tempo e percebemos realmente o que é que trouxe o passado. Às vezes o futuro só faz sentido quando nós pomos muitas sementes no passado para realmente fazê-las brotar. E não deixa de ser viver o presente da mesma, só que já vivemos o presente a saber que no futuro vamos colher frutos do que semeámos no passado. Portanto, eu não sei, para mim, e traz essa paixão na mesma, não é? Essa intensidade. Olha, Nuno, e agora, para terminar, eu gosto muito de dar a oportunidade e o espaço a que seja o convidado a colocar-me uma questão a mim, uma curiosidade ou algo, um assunto que sinta que possa também ser uma cereja no topo do bolo para fechar esta partilha. Uma pergunta que me queiras colocar. Então, uma pergunta desafiante. Quem é a Elisa? Vocês já te perguntaram? Sim, sim. Já? Não no podcast, mas eu próprio já me fiz essa pergunta, não é? Então não sinto que para mim seja assim um grande desafio, vou dizer aquilo que me veio. A Lisa questionou-se muito sobre isso há uns anos, se calhar já há mais de uma década, e aquilo que sentiu, na verdade, que correspondeu e que humildemente eu conseguia dizer, exato, esta sou eu. Por tudo o resto, parecia que quase que era prepotente. Se eu dissesse, eu sou uma pessoa que cura, eu sou uma pessoa que isto, eu sou uma pessoa que aquilo. Quase parecia que me estava a puxar um título, não é? Apesar de não ser um título académico, era um título, uma designação. Mas, efetivamente, aquilo que eu senti nessa altura é que a Lisa, como todos nós, é uma luz. E uma luz que sim, que dedica a sua vida a viver em verdade e a curar os outros. E aquilo que eu sinto muito e que me foi dito também em sonhos é que eu sou uma daquelas pessoas que veio para viver na prática e depois ensinar na teoria, mas através da minha prática. Portanto, eu sou uma pessoa que se permite a experiência. Portanto, eu sou uma luz que cura, que ama curar, que ama se dedicar, e por isso é que tu me vês sempre a estudar, a explorar, a ser workaholic, porque eu amo dar, também me nutre, mas efetivamente, ao mesmo tempo, eu já recebi a mensagem que quanto mais eu viver na pele, quanto mais eu experienciar, quanto mais eu me permitir a criar no campo eletromagnético, mais eu também trago a cura aos outros. Não só na palavra, mas porque abro esse campo, já fica lá para os outros, não é? E uma amiga minha, que é de física quântica, até uma vez, lembro-me perfeitamente, eu acho que estávamos na Austrália, o país ao certo não me recordo, mas ela escreveu-me uma mensagem a dizer, olha Lisa, também estou a fazer planos para daqui a 6 meses ir viajar, 6 meses, ou qualquer coisa assim que ela me disse, e quero-te agradecer muito, a ti e à tua família, porque vocês, sem o saberem, estão a abrir esse campo eletromagnético para que outras famílias também o façam assim. Não quer dizer que não houvessem famílias que já o tivessem feito, mas quer dizer que lá está, quando nós nos permitimos a viver essa verdade, mesmo com 4 filhos, mesmo a engravidar e a dar toda uma volta ao mundo até ao limite de gravidez permitido pelas companhias aéreas, tu mostras na prática, sem ter essa pretensão, mas que é possível. Portanto, tu facilitas e abres o campo para que outras pessoas o façam, seja na gravidez, seja como família, seja noutros processos de vida, seja nas nossas subidas à montanha, seja no processo de trabalhar a espiritualidade mesmo sendo de mãe ou pai,
continuar a amar o que faço e a ser genuína para comigo, mesmo sendo mãe, e até pelo contrário, exatamente por ser mãe, permitir-me essa honestidade. Porque se eu for uma mulher honesta para comigo, eu estou a deixar nessas entrelinhas essa mensagem às minhas filhas. Filhas, sejam o que quiserem na vida, mas sejam honestas convosco, não é? Sigam o vosso coração. Mesmo tendo filhos ou não tendo filhos, já tendo 40 anos, largando tudo ou não, sigam o vosso coração, aquilo que for sentido para elas. Então acho que a Liz é isso. É esta mulher, que neste caso encarnou como mulher, que vem experienciar, viver mesmo a experiência para ter a força da palavra. Eu sinto muita força na minha palavra porque eu, efetivamente, eu vou à minha memória, à memória da vida. Não é? Eu não li só em livros, eu passei da prática para a teoria. A própria vida me ensinou. Então eu sinto muita força por isso, porque eu vejo a acontecer. Eu vejo diante dos meus olhos. Uma micro-pergunta, se mudasses alguma coisa neste mundo, o que é que mudarias? No mundo? Oh, caramba. Bem, assim, numa vertente mais de confiança na vida, dizia, se calhar nada, porque a própria vida sabe para onde nos leva, não é? E tudo tem o seu processo e o seu tempo, como tu dizias. Não há nenhuma semente de uma árvore que brote no dia seguinte. Portanto, a própria vida e a humanidade têm os seus trânsitos e a sua trajetória e, possivelmente, o seu tempo para despertar finalmente de outra forma. Mas, efetivamente, numa resposta menos filosófica, gostava muito que as pessoas pudessem se abrir nesta linguagem sentida, não é só verbalizada, mas na prática, não é? Que elas agarrassem todos estes exemplos e teorias que lhes chegam, exato, e que vivam a sua prática, porque é realmente através da prática que a pessoa sente a vida. Portanto, uma coisa é ser uma teoria bonita, mas que não é a tua verdade, porque tu não a vives na prática. Então é só alguma coisa que tu almejas, mas que ainda não te permites viver. Outra coisa é tu permitir-te à experiência e de repente aquilo também é a tua verdade. Exato, eu já senti isto, é verdade. Quando vivi aquilo, quando me proporcionei aquele momento, eu segui o meu coração, ou eu isto, ou eu aquilo, eu confiei na vida. Apesar de tudo indicar o contrário, eu abri mão e fui. Portanto, eu gostava muito que as pessoas se permitissem a abrir, porque é tão bonito, realmente é quase ver para lá do véu, não é? E veres outra luz, veres outro amor, veres e sentires. Pronto, olha. Terminamos assim, Nuno. Obrigado. Como muito podíamos dizer, claro, nós ficaríamos aqui a falar. Agora vamos falar para casa. E a ti que estás desse lado, muita gratidão por nos teres ouvido. Foi uma conversa super fluida. Espero que tenhas gostado e que daqui retires boas mensagens para ti. Cá te espero para o próximo episódio e uma vez mais convido-te a seguires, a partilhares e eventualmente a deixar sugestões para os próximos episódios irem mais ao encontro daquilo que tu também sentes. Nuno, só para terminar, onde é que as pessoas podem acompanhar o teu trabalho e a tua pessoa? Bem, eu tenho uma página no Instagram, Nuno Campos, com capa. É só Nuno Campos? Nuno Campos com capa. Ok. E o site está em construção, está também Nuno Campos. Muito bem. Obrigada uma vez mais e obrigada a ti.